Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz na sua vida. Eu sou Francisco José, evangelizador, e vim trazer para você a mensagem, a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam como que embaraçados e não o reconheceram. Jesus lhe disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: será que você, o único estrangeiro em Jerusalém, que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Eles perguntou: que coisas? Responderam eles: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta em ações e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele de todas as escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que ia adiante, mas eles insistiram: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele ficou inviável diante deles, ou melhor, invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém, e ali encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, graça e paz na sua vida. Esta mensagem de fé, esta mensagem de esperança, ela é simplesmente maravilhosa. No evangelho de hoje que estamos meditando, nós recordamos a passagem dos discípulos de Emaús, quando eles caminhavam, saindo de Jerusalém a este vilarejo de Emaús, ficava 10 quilômetros de distância, e eles caminhavam entristecidamente. E eis que Jesus aparece a eles, e perguntavam por que eles estavam tristes. E aqueles homens, não entendendo, não compreendendo, não discernindo que Jesus é quem estava com ele, dizia: tu és o único em Israel que não sabe o que aconteceu nesses dias? Jesus, o profeta enviado de Deus Pai, foi entregue pelos sacerdotes, foi entregue pelos os soldados, foi crucificado. E já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. E aí, amado irmão, irmã, Jesus começa aqui indiretamente a se apresentar àqueles discípulos, dizendo: como vocês são lentos para compreender estas coisas? E Jesus começou a anunciar a palavra de Deus, os ensinamentos, as profecias, começando por Moisés e todos os profetas que diziam e testificavam o que ia acontecer com Jesus. Chegando próximo ao vilarejo, Jesus dá a entender que ele ia para outro caminho. Quando os 2 discípulos dizem: entre conosco, fique conosco esta noite. E Jesus entrou. Ao partir o pão, Jesus deu graças a Deus. E ao partir este pão e dividir para com os discípulos, eis que eles reconheceram que era o Senhor. E o Senhor já não mais estava entre eles. Jesus já havia, neste exato momento, saído. Eles voltaram atônitos, alegres. Ora, eles tinham caminhado 10 quilômetros, já era noite. Preparavam-se para dormir e voltaram com alegria para contar aos 11 discípulos que de fato haviam encontrado Jesus. Amado irmão, irmã, é interessante que eu e você compreenda esta realidade do Evangelho. Jesus, ele anuncia aos poucos a sua ressurreição para aquelas pessoas mais próximas, para aquelas pessoas que haviam ganho a confiança de Jesus, para que estes ficassem encorajados, fortalecidos na fé e não desmorecidos como estavam os discípulos de Emaús. Este mundo, amado irmão e irmã, ele nos prepara a muitas coisas. E às vezes eu me encontro numa situação de esmorecimento espiritual. É o que estava para acontecer com aqueles discípulos, porque Jesus havia morrido. Eles perderam como o sentido da vida naquele momento, porque o grande mestre Jesus havia morrido. Mas Jesus dá-lhes um alento, um novo suspiro, uma nova força, um novo ânimo, uma nova energia espiritual, e diz: eu estou aqui, eu ressuscitei. É isso, amado irmão e irmã. A ressurreição do Senhor Jesus é a confirmação do terrível poder de Deus. Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, ele deseja que eu e você um dia ressuscitemos para a vida eterna. Vamos crer na palavra do Senhor, que tem poder, que tem autoridade, que tem benignidade para nos salvar, nos curar, nos renovar, restaurar, revigorar, fortalecer e animar. Amado irmão, toma posse desta bênção, toma posse desta graça e não deixe as coisas passar na sua vida. Fique firme na fé e creia, Deus fará nova todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos unidos no amor do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.